E está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Fernando Capano, que é professor de Direito Constitucional e doutor em Direito do Estado. Doutor Fernando Capano, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Boa noite a todos e a todas. Bom, vamos começar falando aí do primeiro dia de julgamento do núcleo da trama golpista, né? Nós já tivemos aí na reportagem como foi o roteiro de hoje, né? Nós tivemos a defesa de alguns dos réus, começou com Alexandre de Moraes, depois teve também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Eu queria sua avaliação em relação a isso. No caso de Alexandre de Moraes, por exemplo, muita gente acha que ele extrapolou o que seria a abertura do julgamento, mas ele deixou clara uma posição, talvez da Corte, do próprio país, em defesa, né, do processo judicial sem a interferência externa que ficou explícita nas últimas semanas, né? A tentativa, pelo menos. Pois é, Denise, me parece importante que a gente tenha essa visão de que o Brasil precisa, do ponto de vista institucional, ser defendido de fato. Especialmente no que concerne a nossa soberania, né? Isso é bastante importante. Agora, me chamou a atenção, confesso, assisti o julgamento com bastante atenção, me chamou a atenção esse relatório feito pelo ministro Alexandre de Moraes, porque o pressuposto é que o relatório seja apenas e tão somente, de fato, um resumo bem objetivo do que aconteceu até ali, para que depois realmente a gente inicie as etapas do processo propriamente dito do julgamento. E ali, em alguns momentos, me parece que o ministro Alexandre deu bastante ênfase a algumas questões que, em alguma medida, me pareceram até mesmo já uma antecipação de mérito, né, do próprio julgamento, e isso não é comum acontecer, não só no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, mas também nas demais instâncias da justiça brasileira. Agora, um outro ponto que me chamou estranheza, assim, foi a atenção, foi uma certa fraqueza das defesas. A dar a entender que eles já dão como certo a condenação e que eles tentam apenas minimizar, talvez conseguir penas menores. Me chamou a atenção, principalmente, Demóstenes Torres, que ele perdeu um tempo enorme meio que bajulando os ministros, né? Querendo mostrar uma proximidade com eles, que trabalhou com um, teve processo com o outro, conheceu o outro na Câmara, disse até que Flávio Dino pode vir a ser presidente da República, né? Que ele já participou dos 3 poderes. Ele perdeu um tempo enorme para isso, não é? Os profissionais da advocacia que estão aí à frente desses processos, eles têm apenas tão somente 1 hora regimental para poder fazer as suas defesas. E realmente também me chamou bastante a atenção essa, talvez, necessidade de mostrar essa proximidade com os ministros, muito provavelmente para tentar criar, em pelo menos um deles, a divergência, a ensejar o que nós chamamos de recurso de infringência, um embargo de infringência, para trazer o processo para o crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Porque se o julgamento for unânime, nós não teremos essa possibilidade de levar o processo ao plenário do Supremo com a participação de todos os ministros. Se tiver um voto divergente, então o julgamento pode ir para plenário? Sim, no processo penal, se nós tivermos um voto divergente, e talvez a comunidade jurídica, inclusive, está apostando que esse voto divergente poderia ser o do ministro Luiz Fux, né? Se ele divergir e, por exemplo, julgar improcedente alguns dos pedidos lá da PGR, o processo pode, nessa lógica do chamado embargo de infringência, ele pode ir ao crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, para que aí sim nós tenhamos um julgamento por este órgão máximo do STF. Agora, qual seria o tipo de divergência deles? Seria em relação ao tamanho da pena? Seria em relação aos processos que envolvem? Porque a gente percebe a tentativa, inclusive dos que ainda vão fazer a defesa, apresentar a defesa amanhã, que eles tentam, por exemplo, tentar livrar os réus da condenação por tentativa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque isso já estaria contemplado na acusação de golpe de Estado. Uma divergência desse tipo já poderia permitir o recurso ao plenário? Sim, a depender do tipo de encaminhamento que o voto de algum ministro, divergindo, por exemplo, do próprio relator ou de qualquer um dos outros encaminhamentos, me parece que talvez nós já teríamos a possibilidade, na lógica do amplo direito de defesa e contraditório, né? A questão do amplo direito de defesa e contraditório é ampla exatamente para permitir que nós tenhamos aí, no processo penal, uma possibilidade maior de crivo recursal. Então, pode ser na dosimetria da pena, pode ser
na lógica de que você, né, a gente chama tecnicamente isso de princípio da consunção, né, de que uma conduta está em tese implícita na outra. Pode ser também reconhecendo uma nulidade, né? Eu chamo a atenção, hoje mesmo, Denise, um parecer que está juntado lá do professor Badaró, que é um dos grandes processualistas penais desse país, apontando ali pelo menos umas 10 possíveis nulidades que foram cometidas ao longo do processo, e se uma delas for reconhecida, teoricamente, o processo estaria, inclusive, anulado. Quais seriam as relações, os destaques? Né, sobre quando eu li, por exemplo, esses apontamentos feitos pelo professor Gustavo Badaró, me chamou bastante atenção, por exemplo, o prazo muito exíguo que foi concedido às defesas. Ele apontou isso de maneira muito correta lá no parecer dele, o prazo muito exíguo para que, por exemplo, algumas provas fossem acessadas pela defesa, né? Alguns vídeos, alguns documentos que, inclusive, me parece que há notícia de que alguns links, inclusive, não funcionavam. E depois eles passaram a ser disponibilizados já com o prazo para que as defesas pudessem se manifestar excedido, né? Isso, em alguma medida, se realmente for reconhecido, me parece que tem potencial de anular, inclusive, o próprio julgamento. O próprio Alexandre de Moraes citou essas críticas à celeridade da tramitação do processo e ele lembrou do procedimento adotado em mais de 1.600 ações da tentativa de golpe, aí dos que estavam envolvidos no 8 de janeiro. Lá no 8 de janeiro. Então, meio que se defendendo dessa cobrança em relação à rapidez da tramitação do processo. Eu, assim, não acredito sinceramente que nós tenhamos tido um atropelo, né? A gente precisa lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem, do ponto de vista, inclusive, regimental, né? Ele tem a possibilidade de fixar quais as pautas e de quais os julgamentos ele vai trabalhar, né? Então, o que eventualmente teria realmente causado uma nulidade, esta sim que deveria ser especialmente reconhecida, seria, por exemplo, se nós não tivéssemos aí a oitiva das testemunhas, por exemplo, de defesa, ou eventualmente a possibilidade de um interrogatório mitigado, né? De modo que, por exemplo, o réu não tivesse a possibilidade de dar a versão dele dos fatos e tudo mais. Nada disso, a rigor, aconteceu. Do ponto de vista procedimental, me parece que o processo está muito rígido. Agora, se de fato nós tivermos, a gente teve aí algum problema em relação ao acesso da defesa à íntegra dos autos, à íntegra de tudo aquilo que a PGR trouxe para o processo, isso em alguma medida pode sim configurar uma nulidade e essa nulidade, como disse, tem potencial para anular o processo, inclusive. Agora, esse tipo de recurso não caberia ao longo do processo antes de chegar no início do julgamento? Você, obviamente, precisa necessariamente, constatada a nulidade, você precisa arguí-la, né? Mas no processo penal há tempo para que isso aconteça até a oportunidade do julgamento. E em relação à delação de Mauro Cid, a defesa dele tentou demonstrar a importância das informações que ele passou, como aquela reunião para se discutir mesmo a minuta do golpe, algumas coisas que a polícia ainda não tinha acesso quando ele começou a falar, a fazer a delação. Na sua opinião, ela é válida? Ele pode ser beneficiado? A delação a rigor está homologada para todos os fins e para todos os efeitos penais, né? E é óbvio que a defesa vai argumentar que essa delação tem alguns problemas, tem algumas questões que a desconsiderariam. Inclusive, é importante também lembrar que há uma ação em curso no próprio Supremo Tribunal Federal visando derrubar essa delação. E se isso efetivamente acontecer, se isso efetivamente for reconhecido, levando em consideração que a delação do Mauro Cid é peça principal para sustentar essa acusação, o processo, de novo, tem esse potencial de ser anulado. Não me parece que seja o caso, a princípio. Acho que ela foi homologada dentro de parâmetros aceitáveis para o processo penal, mas vai ficar aí para um próximo capítulo, provavelmente. Foi o questionamento, inclusive, colocado pelo ministro Fux em determinada fase aí do processo, mas Mauro Cid foi complementando depois a delação dele, inclusive o advogado de defesa falou que é possível que haja falha, né, numa situação como essa. Agora, de qualquer modo, a definição, a posição dos juízes vai ficar para a próxima semana e pós 7 de setembro, que a gente terá manifestações de novo. Né? Sim, porque aí nós vamos ter ouvido todas as defesas, né? O PGR já se manifestou, e aí o processo está maduro para ser julgado, a começar pelo voto do próprio ministro relator, ministro Alexandre, e assim sucessivamente até a gente ter o voto dos 5 ministros. Daí para diante, o processo está sentenciado para este núcleo. Acredito que isso efetivamente deva ocorrer certamente ainda em setembro. Feito o julgamento, ainda cabe
se houver uma divergência, por exemplo, um embargo de infringência ou ainda o chamado embargo de declaração, porque pode haver uma omissão, uma contradição no próprio resultado do julgamento a ensejar este embargo. Então, talvez tenhamos ainda mais um período até que, de fato, realmente o processo transite em julgado. É certo, agradeço muito a participação do Dr. Fernando Capano, que é professor de Direito Constitucional e doutor em Direito do Estado. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Eu é que agradeço, Denise. Muito obrigado. Com vocês.